Construir um escritório, gerir um escritório, é algo fácil ou é algo difícil? Eu vou te contar uma coisa, viu, Carlos? Eu acredito que um dos maiores desafios da minha vida foi realmente sair de onde eu estava para construir o meu negócio, para iniciar essa atividade. Porque é tudo diferente. Você sentar na cadeira do dono é uma outra história, é uma outra visão, é uma outra vertente. É você lidar com pessoas, você saber como gerir processos, e eu não falo processo de sistema judicial, eu falo processos internos do escritório, do ambiente, de como a gente vai conseguir desenvolver as nossas estratégias, de como montar um plano de negócio, é muito mais sobre a advocacia. Então é algo muito difícil, é algo muito complicado. Algo que para a jovem advocacia, hoje, com o aparato que a gente recebe assim que a gente sai da faculdade, eu não vou dizer que é difícil, eu vou dizer que é impossível. Não tem como. Somente com o arcabouço acadêmico, a partir do momento que você pega a OAB, você não consegue abrir um escritório de advocacia. Você pode até abrir, mas você infelizmente não vai conseguir manter. Porque o trabalho, Carlos, é muito voltado para o lato sensu, para o globo. Quando você trabalha na gestão de um escritório, você tem alguns pilares fundamentais e você também precisa se preocupar com o seu trabalho principal. E aí nós temos 3 pontos importantes que eu sempre abordo para ter uma jovem advocacia de resultados. Principalmente se você abrir um escritório, que é a gestão, o marketing e vendas. São 3 coisas que o jovem advogado precisa dominar, independente de ter um escritório ou não. A gestão é o trabalho que a gente faz com processos e pessoas. Gestão de pessoas, gestão de processos. Você precisa minimamente entender sobre gestão de pessoas. E como é a gestão de pessoas? Com a equipe fica mais fácil de você visualizar. Cada um precisa fazer um determinado ponto em um determinado momento. E como é você sozinho sem um escritório? Como que você vai gerir esse seu tempo? Você precisa fazer a gestão de você mesmo. Você consegue compreender isso? Que o fato de você sentar na cadeira do dono te torna muito mais confortável? Então você precisa gerir esse tempo seu. O que é que você vai fazer? O que você vai entregar? Senão você chega em casa ao fim do dia, tendo feito 1 milhão de coisas, apagado diversos incêndios, e ao fim do dia você pensa, pô, não fiz nada. Eu não consegui produzir nada. Gestão de processos. Quando você abre um escritório, você precisa ter a noção de como você vai aplicar os processos internos daquele escritório. Porque é muito fácil eu contratar hoje um colaborador e falar que o colaborador não consegue performar. Ah, o cara não é bom. No termo clássico da palavra, pô, o cara é burro. Eu ensino e o cara não consegue aprender. E às vezes não é isso, às vezes o problema está em você. Você não delegou, ou se você delegou, você acha que o fez, quando na verdade você delargou, porque é diferente você delegar. Você dá uma ordem, como, quando e como. O que é que você vai fazer? Como você vai fazer? Quando você vai fazer? Então você precisa ter um planejamento para colocar esse cara no setor operacional. Você precisa saber como contratar. Qual é a área do meu escritório que eu preciso de uma pessoa hoje para me ajudar? Ah, hoje eu gasto muito tempo convertendo documentos, seja em PDF, seja em Word, seja colocando na pasta. Pronto, eu preciso de alguém para essa área, mas eu preciso treinar esse cara para fazer esse movimento. Ah, eu preciso de um advogado hoje para peticionar. Hoje, por exemplo, lá no escritório, dificilmente eu peticiono. Só umas demandas maiores, de grandes operações, de casos mais complexos. Mas a maioria das vezes, os meus profissionais o fazem. E o fazem até às vezes melhor do que eu. A gente hoje analisa, corrige, faz simplesmente ali o que precisa ser feito dentro da estratégia que a gente trabalhou com o cliente. Mas hoje eu consigo ter um operacional que roda de acordo com aquilo que a gente precisa. E o segundo ponto, além da gestão, ter os processos internos, é o marketing. Você precisa se preocupar com o seu posicionamento. Principalmente hoje nas redes sociais. A gente estava conversando agora há pouco que as redes sociais hoje potencializam muito o seu negócio. Verdade. E como que você se posiciona nas redes sociais? Isso vai fazer a completa diferença, Carlos, porque eu lembro muito bem que antigamente todo mundo andava com cartãozinho. Sim. Advogado, né? A família precisava, alguém precisava, você tinha um cartão. Eu gosto disso, inclusive tenho o meu cartão, eu não me desfaço, eu acredito que é um clássico. Mas hoje qual é o cartão de visita do advogado? Instagram, WhatsApp. É o Instagram.
A pessoa, quando quer analisar se aquele advogado é bom, ela vai no Instagram. E aí, qual Olha, é o tipo olha de o tempo olha o tempo que tem de Instagram, de conta, as postagens, os comentários. Qual tipo de postagem? Qual tipo de postagem? Como você se comporta? Porque eu respondo algumas perguntas todas as terças-feiras lá no meu Instagram. E teve uma que me chamou muito a atenção. Um seguidor encaminhou pra mim assim: a advocacia criminal sempre precisa ser séria e chata? Porque algumas outras advocacias, você vê alguns advogados fazendo as trends, as dancinhas. E eu não concordo com isso na advocacia criminal, Carlos. Eu não tenho essa concordância simplesmente porque a advocacia criminal você trabalha muitas vezes, se não todas as vezes, com os maiores dramas da vida de um ser humano. Verdade. Seja a liberdade, seja o patrimônio de toda uma vida que foi ali bloqueado. Um sonho, né? Um sonho que infelizmente se desfez porque a esposa descobriu que o marido trabalhava com alguma coisa que na verdade não era aquilo que ele apresentava de realidade de vida para ela. Sim. E o cliente vai no seu Instagram e você vai estar lá assim. Não dá. Não cabe. Não cabe. Você vai trabalhar. Você vai ter clientes. Você pode até sobreviver da advocacia. Mas viver e sobreviver são coisas completamente diferentes. Verdade. Então hoje eu vejo muito advogado se questionando. Tem muito advogado. A Bahia vai para o OAB 90 mil já. Como é que pode? Quantidade muito grande. Graças a Deus a gente não tem isso lá no escritório. Eu não me preocupo com quem tá do meu lado. Com o meu concorrente, se assim a gente pode falar, como os jovens advogados acreditam. Cara, tem espaço para todo mundo. Eu conheço tanto advogado bom, Carlos. Tanto advogado bom que tá chegando, que tá iniciando no mercado. Eu não posso ter o medo que aquele cara tome o meu lugar. Porque o meu lugar é único. O meu trabalho é um trabalho diferente. E é assim que a gente precisa pensar. Cada um tem uma estratégia. Às vezes a gente tem que se unir para somar forças. E o grande problema da advocacia, talvez seja até uma das pautas aqui, a gente talvez possa chegar lá, mas é simplesmente essa rivalidade que não existe. A classe não é unida. Não é unida. Pode analisar a classe de policial, classe de motoqueiro, classe de motorista de Uber. Olha para a classe de advogados. É uma guerra entre nós mesmos. Se um cair, o outro ainda pisa. Pisa. E o outro vem de lá em terra. É. Então o que a grande maioria das pessoas precisam entender, Carlos, os jovens advogados, é que hoje em dia o mundo não precisa de mais um advogado. O mundo não precisa de mais um escritório de advocacia. Tem um monte. Realmente, tem muitos. Mas você precisa mostrar qual é o serviço que você vende, com a qualidade, com a excelência que você entrega e o que te diferencia. Entender que o seu colega ele não é o seu rival. Ele não é o seu inimigo. Ele tá ali para somar também, para trabalhar também. Quantos colegas eu trabalho por indicação? Quantos colegas eu já fiz trabalho juntos? E eu vou te contar uma coisa importante, Carlos, que eu me deparo comumente com esse tipo de situação. O nosso escritório que trabalha com algumas operações hoje nível Brasil, existe operação que eu atuo lá em São Paulo que eu não tenho condição para atuar sozinho. Eu não tenho condição. Seja logística, De transporte, hospedagem. exatamente, que hora ou outra acontece diversas movimentações. Sim. Seja estrutural, eu não tenho uma base em São Paulo para hoje pegar um avião, parar lá e atender o cliente. E muitas das vezes, independente do tempo de experiência, até técnica. Sim. E a gente precisa ter a humildade para reconhecer isso. Eu acho que isso que falta. A grande maioria dos problemas que os jovens advogados se envolvem é porque não tem a humildade de reconhecer que muitas vezes você precisa se aliar a um parceiro que às vezes tem um tempo a mais de estrada, que já viu aquelas coisas que você ainda não viu, e você conseguir realmente performar. Sabe qual é o problema? Ego. Métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Que ocorre muito. Eu vou pegar um caso de repercussão. Eu vou lá sozinho. Eu não quero dar palco para outro advogado. Essa é a mentalidade. Acontece muito.